Pod Caverna. Fala galera, bem-vindos a mais um Pod Caverna. Hoje começando aí mais esse episódio com uma convidada mais do que especial, mega, ultra, super especial. Daniela, se apresente aí pra gente. Daniela Marino, bem-vinda. Oi, obrigada pelo convite. Eu sou Daniela Marino, muita gente me conhece só como Dani. Eu sou pesquisadora de histórias em quadrinhos, né, mestre em comunicação pela ECA, né, na USP, e associada da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, que é uma associação de pesquisadores assim, multidisciplinar, que tem integrantes do Brasil inteiro, né, e que se reúne anualmente para apresentar os seus estudos acadêmicos, né, sobre quadrinhos e assuntos correlatos. E recentemente eu ingressei num grupo de pesquisa sobre teoria crítica e análise de quadrinhos lá se eu não me engano, é da UFRGS, da Federal do Rio Grande do Sul, a convite da Maria Clara Carneiro, que é uma crítica de quadrinhos que eu gosto muito, também professora lá da UFRGR, enfim, lá do Rio Grande do Sul. Sim. E participei, né, de sites, né, de cultura pop, como Iluminerds, que é o pessoal do Rio de Janeiro. Eu comecei escrevendo no Quadro a Quadro, que também não existe mais. Depois eu fui para o Minas Nerds, fiquei até agora, o começo do ano. E lancei no ano passado, junto com a Laluna, esse livro que o Heloísio já conheceu, que é Mulheres e Quadrinhos, que é esse livro que reúne mais de 120 mulheres envolvidas com quadrinhos no Brasil em mais de 500 páginas. É um tijolão. A gente tava até fazendo piadinha já aí antes de começar a gravação, né, Dani? Que já só chegar assim na galera aqui falar, né? Isso, olha, cada vez que a gente ouvir uma dessas, eu juro, esse livro vai ser muito útil para dar na cabeça das pessoas, que daí entra, né? De uma vez que tem muita mulher envolvida com quadrinhos no Brasil. Inclusive, até já deixo a dica aqui no começo do programa para não esquecer. A Natália Serpinski, que é uma pesquisadora de quadrinhos e gênero também, ela começou a escrever para o Mina de HQ, que é um site especializado em divulgação de quadrinhos também produzidos por mulheres, né? Tanto brasileiras como de fora do país. E ela fez uma lista que ninguém nunca fez. Ela reuniu numa lista só mais de 120 quadrinistas e ilustradoras negras. Nossa! Que foda, muito cara! bom esse trabalho de curadoria. E foi muito útil porque, assim, quando a gente fez o Mulheres e Quadrinhos, a gente simplesmente aceitou os trabalhos de quem quis participar. Eu não perguntei se a pessoa era trans, se era negra, se era o que fosse. Então, assim, eu descobri, lendo o trabalho da Natália, que há mais autoras negras até no livro do que eu imaginava. Que foda, cara. Porra. Nossa, do Então, caralho. Bacana isso. Fica a dica. Porra, do caralho. E, pô, nosso grande amigo aí também, Diegão Ornstein, com seu canal aí recém-nascido, Cronologia, né, Diego? Recém-nascido e meio morto já. Meio morto? Porque eu lancei um vídeo. Tipo assim, eu tinha aprendido edição de vídeo. Aí quando eu falei, não, porque agora vai o canal, não sei o quê. E eu, assim, apesar de ter aprendido a mexer no Premiere, eu não estudei sobre vídeo. Eu só aprendi a editar, botei as coisas ali e lancei vídeo. Ficou bom. Mas ele não tem uma linguagem própria, não tem uma identidade ainda. Entendeu? E aí, quando eu vi o vídeo, eu percebi isso, eu decidi parar, tô estudando linguagem audiovisual para poder o vídeo ter sua própria linguagem, e aí eu tô estudando para poder fazer isso. Ou seja, tem um vídeo só no canal, é só isso. Mas eu vou lançar mais vídeo. Por favor, Diego, por favor, tá devendo aí. A gente tá ansioso aí para ver como é que vai ser. E galera, para quem não me conhece, sou o Heloísio Michalski, tô virando o braço direito do Fernando aí, embora tá há pouco tempo no Pod Caverna aí, Fernando tá me botando no comando aí dessas paradas de quadrinhos e mangás. Aí eu, Diego e Cláudio estamos supervisionando muitas artes para essa parte. Aí, enfim, galera. My captain. Pô, quem quiser conhecer meu trabalho, galera, é só procurar Hell's Base no Instagram e Heloísio Michalski no YouTube, que eu produzo conteúdo relacionado a contrabaixo e música. Segue lá. Também tem a Screenweaver, que é minha banda, e a Guermantes também, que a gente faz material autoral. Então, segue nós lá se quiser conhecer o som.
Bom, galera, hoje a gente vai então falar dessa trajetória aí da Dani nesse mundo, cara. E falar até chegar a esse trabalho maravilhoso, que maravilhoso, tijolão. E, pô, vamos Tijolão. lá. Vamos lá então. Pô, Daniela, conta pra gente aí como é que você começou com essa ideia toda, como é que foi o teu trabalho aí, assim, até antes de chegar aqui. Começa a ter uma biografiazinha pra gente aí, cara. Acho que vai ser legal. Vou contar a historinha toda porque é longa, então vocês vão me interrompendo, assim, na medida que vocês tiverem dúvidas e perguntas, né? Porque senão eu vou embora. All right. Então vamos lá, como que eu fui começar a pesquisar quadrinhos academicamente, né? Eu estava lá cursando letras, eu fazia um curso EAD, eu já tinha tentado fazer vários outros cursos ao longo da vida, assim, presenciais e não consegui terminar. Minha primeira opção tinha sido, inclusive, jornalismo, que é onde eu acabei fazendo mestrado, né, que é comunicação. Só que eu já estava assim naquela de, sei lá, mais de 30 anos, estava acho que com uns 30, né, não tinha me formado em nada. Eu sempre dei aula de inglês, falei assim, vou fazer um curso aí para tirar um diploma, para ter um curso de inglês aí também. Assim, eu posso ser coordenadora de escola, né, fazer concurso. Então, assim, minha vida estava bem é, meio encaminhada nesse sentido, né? É o que tem para hoje, eu vou fazer isso mesmo e tal. Daí eu fiz a faculdade à distância, também não botando muita fé, achando que era uma coisa assim muito zoeira, né? Imagina, faculdade à distância e tal. Mas acabou que era um curso muito bom, os professores eram muito bons e eu tinha essa professora de literatura e mídias que é uma aficionada por quadrinhos. Ela é completamente doida assim por quadrinhos, então ela usava muito quadrinho em sala de aula, assim, nas aulas dela. E como ela é formada em grego, né, pela UFRJ, ela se formou aí, o mestrado dela ela fez no Rio também, sobre vampiros, inclusive. Então, ela ia falar para de filosofia, estudos clássicos, ela usava Frank Miller, usava 300, sabe? Então, Nossa, que aqui, referências maravilhosas. Porra, pois é, caralho. então. Que Então, assim, foda. ela tinha. E as aulas de vídeo dela mesmo eram muito boas. Eu fiquei assim, muito encantada com o trabalho dela, né? E me aproximei muito. Então, na hora de fazer o TCC, eu perguntei para ela, mandei um e-mail perguntando se eu podia fazer meu TCC sobre o Sandman, né? Relacionando Sandman e literatura, falar das referências literárias. Então, vocês vejam, até aí eu nunca tive nenhum repertório acadêmico, eu não tive uma formação acadêmica, não sabia o que era metodologia de pesquisa, nunca tinha escrito um artigo científico na vida e tal. E daí eu quis falar sobre o Sandman, achando que eu estava muito inovadora, assim, muito para frentex, assim, nossa, vou fazer um trabalho acadêmico sobre quadrinhos, muito inovadora ela. E mandei para minha professora. Falei assim, olha, né, crente que ela nem sabia quem era Sandman, porque até também não sabia que ela era muito fã de quadrinhos nem nada, assim, sabia que ela usava, mas assim, eu achava que Sandman era uma coisa assim, tipo, obscura, né? Só eu conhecia. Porque não tinha esse negócio de Facebook. Nada disso. Eu mandei para ela, me achando muito diferentona. Falei, olha, professora, eu queria fazer um trabalho assim, acessado sobre um quadrinho chamado Sandman, tá bom? Ela assim, olha, recomendo fortemente que você o faça. Só falou isso. Quando a gente se reuniu a primeira vez, assim, presencialmente para falar sobre o trabalho, ela tinha foto com o New Gaiman, pôster autografado, Nossa! sabe? Era assim, ó, Caraca! a maior fãzona do New Gaiman. Então, ela me ajudou, né, a fazer esse trabalho, esse TCC. Foi a primeira vez que eu tive contato, então, com pesquisa acadêmica, e daí a gente fazia em grupo, né? O TCC tirou 10, a gente conseguiu aprovação num congresso nacional de iniciação científica, daí foi a primeira vez que eu tive um trabalho exposto, Que foda, e Dani. foi uma experiência, assim, bem interessante, porque, assim, minha primeira experiência expondo um trabalho acadêmico foi horrível, porque eu estava nesse evento de iniciação científica. Nós éramos um dos poucos grupos representantes de uma faculdade à distância, então já havia um preconceito muito grande, que eu estava ali expondo com pessoas que eram de federais, né? Federal de Minas Gerais, federal de não sei de onde, da Federal da Bahia. E a gente chegou lá de uma faculdade particular à distância para falar de quadrinhos, numa sessão em que as pessoas tinham uns trabalhos muito aprofundados sobre Gil Vicente, sobre análise do discurso de manchetes de jornal internacional e tal, e eu fui lá falar do Sandman. E o professor que me analisou, que era coordenador dessa sessão, ele
tinha alguma rixa com o teórico que eu usei, o principal, que é um teórico do Rio também, que é o Roberto Assíselo, de teoria da literatura. Nossa, ele me descascou, assim, ele tentou me humilhar de um jeito, né? Questionando muito isso de eu querer colocar quadrinhos como se fosse uma coisa literária e tal. Hoje eu também já nem concordo, eu refutaria esse meu primeiro artigo, porque eu já entendi que quadrinhos não são literatura e tudo mais. Mas, assim, foi bem traumatizante, mas ainda assim eu gostei tanto dessa experiência de escrever um trabalho acadêmico, relacionar, né, conhecimento, quadrinhos e tal, que depois eu fui trabalhar lá nessa faculdade e tal, e a Daniele, que era essa professora, ela conhecia jornadas internacionais de histórias em quadrinhos, que é um evento acadêmico internacional, hoje é um dos maiores eventos internacionais sobre histórias em quadrinhos do mundo, e que reúne gente assim também do mundo inteiro para falar sobre quadrinhos de uma perspectiva acadêmica em todas as áreas do conhecimento. Então você tem gente de biologia, de medicina, de geografia, de história, tudo que vocês possam imaginar, usando quadrinhos, física, tudo, né? Tinha gente lá e ela falou, vai lá, se inscreve. Eu, como assim? Eu nunca, só fiz aquele artigo na vida, não vou falar sobre o que lá. Vai lá, fala sobre o Sandman de novo. Eu, Daniele, você tá louca, eu não vou fazer nada, não. Escreve aí, tá bom. Eu falei, vou falar sobre, sei lá, a Canção de Orfeu, do Sandman e tal, porque ela era professora de estudos clássicos, ela tinha uma base para me ajudar, né, com isso daí e tal. Ela, coloca aí, escreve, ela me ajuda a escrever um resumo, conforme previsto em Hesíodo. Deu, quem é Hesíodo? Como assim você não sabe quem é Hesíodo? Eu não sabia quem era Hesíodo. Enfim, daí foi aprovado, e daí eu peguei gosto pela coisa, comecei a participar das jornadas todo ano, e tudo que tinha de evento eu comecei a participar. Conheci o pessoal da Aspas, né? E o Observatório, né, de Histórias em Quadrinhos lá da USP, comecei a participar dos eventos também, e não parei. E daí eu peguei gosto, porque toda vez que eu submetia um trabalho eu era aprovada. Eu falei, isso é legal, né? Gostoso essa sensação, você escreve um negócio que você tira da sua cabeça sem muita base e tal, e as pessoas concordam e falam, olha, legal, vamos ver o que ela tem a dizer, né? Sim, Então, sim, até eu entrar no mestrado, que foi 2016, eu saí da faculdade final de 2012. Então, foram 4 anos aí estudando, participando de eventos e tal. Eu não tinha uma base mesmo, tipo, eu fazia as coisas muito da minha cabeça. Então, eu não tenho, até 2016, por exemplo, não dá para falar que eu fiz uma produção ligada à área de letras, que é a minha formação, ou ligada à área de comunicação. Não, sabe? Porque cada um tem artigo que eu falei de psicologia, tem artigo que eu falei de filosofia. Eu não tinha uma ideia, assim, né? De que eu tinha que ficar na mesma área, nada disso. Mas consegui entrar no mestrado, né? Eu fiz o processo no final de 2015. E eu não tinha a menor noção dessa questão de gênero, assim, até a minha aproximação com o feminismo, ela veio assim, com os quadrinhos, né? Porque, assim, eu me considero tipo, feminista desde sempre, porque minha educação sempre foi assim, eu sempre fui muito questionadora e tal. Mas eu não tinha essa percepção, porque, assim, eu não era uma pessoa que lia um monte de quadrinhos na adolescência. Eu lia basicamente o que tinha na casa do namorado, tipo, era X-Men. E eu lia Sandman, que era a única coisa, assim, que eu colecionava, né? A minha referência, por exemplo, com heróis que nem Batman, Mulher Maravilha, veio do seriado, que eu assistia quando era pequena, dos desenhos animados, né, dos Super Amigos e tal. Caraca, Super E daí eu Amigos. comecei... Muito Oi? bom. Muito bom, cara. Comecei a me aproximar da pesquisa, e daí os meus colegas mesmo, eles iam me indicando leituras e outros quadrinhos e tal, mas eu não tinha essa noção assim, eu vou ler um quadrinho produzido por uma mulher porque eu vou me identificar mais. Eu li o que caía na minha mão, assim, né? Uhum. E daí, quando foi 2015, durante as jornadas internacionais, a convidada principal era a Trina Robbins. A Trina Robbins, ela é uma grande pesquisadora de histórias em quadrinhos. Mais de 30 anos ela se dedica a fazer levantamento da história das cartunistas, né, norte-americanas, mas também ela é a primeira mulher que desenhou a Mulher Maravilha. E não só isso, né? Foi muito importante para o movimento underground dos quadrinhos norte-americanos e tudo mais. Só que não só isso, a Trina Robbins, ela escreveu e desenhou a minha personagem favorita dos quadrinhos quando eu era criança, que é a Misty. Eu era tão apaixonada pela Misty que, assim, a Misty,
concurso, assim, você podia, eu gostava de desenhar, né, tipo, desenho de moda, essas coisas assim. Então, os leitores podiam mandar desenho de roupas da Mist para a editora, que daí, se você fosse um dos escolhidos, a Mist aparecia usando a roupa que você desenhou. E eles Que davam maneiro. crédito, sabe? Era muito legal. Que maneiro, cara. E, nossa, eu era muito apaixonada. E daí a Trina ia vir para o Brasil, eu ia ter a chance de conhecer a Trina. Daí eu fiz um trabalho falando sobre a representação feminina, né, na Mist nos Estados Unidos aqui, porque no Brasil ela teve edições a mais do que teve nos Estados Unidos, sem autorização dela, sem o conhecimento dela, e desenhadas pelo Watson Portela, que é um desenhista que fazia desenhos de terror e eróticos. Nossa! Não tinha Nossa, nada a ver com o trabalho da Puta Trina, que era pariu, cara. feminista desde sempre. Então, a personagem que era super independente e tal, e tinha umas roupas assim super legais que ela usava e tal, ela aparecia, e assim, o público-alvo era gente da minha idade, crianças de 9 anos, sei lá, 10 anos. Ela apareceu usando micro shorts, roupa decotada, com os peitão, sabe, assim, bizarro. Eu fui analisar essas diferenças. Ela assistiu a minha apresentação, inclusive, foi bem legal. Eu tive a chance de ser a intérprete dela num evento paralelo que a Aspas organizou. Uau. Caralho. É muito legal, porque assim, eu tenho contato com ela até hoje, tá? E ela se refere a mim como amiga, né? Então, tipo, você fala, zerou a vida, né? Tipo, eu sou grande ídola da sua vida. Que fala foda, que você é amiga dela. Porra, que foda. Agora, E aí, esse evento foi muito marcante. Você levantou essa bola do cara e tal, que ele transformou a Mist, né? Botou ela sexualizada e tal. Me lembrou de uma crítica muito boa, que é um quadrinho que eu vi no Facebook, de um cara comparando o Conan com a Mulher Maravilha. E ele fala assim, pô, mas o Conan também é sexualizado. O Conan tá ali de tanga de texugo, musculoso, aparecendo, e a mulher, ela consegue mostrar, através do quadrinho, a diferença entre o Conan, que tá sexualizado, e a Mulher Maravilha. Ela fala, não, porque o Conan, ele tá ali numa situação de poder. Se você pega, por exemplo, o pôster do Avengers, todos os caras, eles estão assim na frente, e a Viúva Negra tá de costas com a bunda aparecendo. Porra, sabe? cara. Aí ele falou, vamos inverter isso. Aí ele coloca todos os heróis de costas com a bunda aparecendo e ela em cima de todos eles, com uma espada na mão e lutando, entendeu? E assim, com poucas roupas, mas numa posição de poder, sabe? Essa é a diferença que muita gente não entende sobre sexualização de personagem ou não. Só queria botar dentro que eu acho esse quadrinho muito interessante, porque foi a primeira vez que eu vi. Esse quadrinho é da Motoca. É da Maíra Colares. Caralho. Se é o que eu tô pensando, tem um Conan, tipo, em cima de um negócio, parece um dinossauro, alguma coisa assim. Acho que é o dela. Mas tem uma iniciativa chamada Hawkeye Initiative, que ele subverte essas capas dela. Ele pega as capas que as mulheres estão hipersexualizadas e coloca personagens masculinos. E as pessoas podem mandar os desenhos, tá? É bem legal. Que interessante, cara. Interessante. É bem zoeira, é muito legal. Depois eu mando pra vocês. É isso mesmo, dela mesmo. Uma pergunta, Dani, aproveitando que o Diego até puxou esse negócio, eu tava doido pra te perguntar ali, que eu confesso que é ignorância mesmo, cara. Eu não sabia que o quadrinho, ele era diferente. Eu sabia que, obviamente, não era exatamente literatura, mas eu não sabia que ele não podia entrar nesse viés, cara. Olha só, eu não sabia disso. Tipo... E o texto que eu escrevi a respeito, depois eu mando o link. Esse texto, eu acho ele particularmente bem interessante, porque começa justamente refutando o meu próprio artigo, né? Caraca. Mas esse conhecimento, ele veio com o tempo, assim, participando dos eventos em quadrinhos e tal, porque quadrinhos são chamados de nona arte. Então, você não fala que cinema é teatro, cinema é quadrinhos, ou cinema é literatura. Cinema é cinema, quadrinhos são quadrinhos, literatura é literatura. São linguagens diferentes. Elas dialogam entre si, elas têm referências entre si. Então, quadrinhos têm muita referência cinematográfica e tudo mais. Mas ela é uma linguagem própria, dentro de um campo próprio.
E depois explico direitinho com esse texto. Nesse texto que eu escrevi, tem o link para a dissertação da Beatriz Sequeira, que ela está escrevendo agora o doutorado dela, e o mestrado dela foi sobre isso, sobre a criação e legitimação dos quadrinhos como um campo, né? Uma legitimação cultural dos quadrinhos. É muito interessante, ela também é uma pessoa que vale a pena chamar para um podcast, porque o trabalho dela é considerado assim, dos mais importantes recentemente, assim, no meio dos quadrinhos. Ganhou o prêmio HQ Mix no ano passado, de melhor interpretação. Né? Então, foda. Realmente é um trabalho muito incrível. Mas voltando lá para a Trina, esse evento foi o que fez com que eu estivesse aqui hoje, né, falando com vocês sobre o livro. Porque a Trina, quando ela veio para o Brasil, ela pediu para o pessoal da Aspas que organizasse esse evento com quadrinistas brasileiras, porque ela queria ouvir sobre o trabalho delas. Então, cada uma dessas artistas que se inscreveu no evento teria 5 minutos para falar sobre o seu trabalho. Né? E daí, nesse dia, eu já fiquei bem impressionada, porque assim, se a Trina era alguém assim, muito importante para mim, eu vi que ela não era uma pessoa só importante para mim, ela era muito importante para todas as quadrinistas aqui do Brasil, porque nesse dia vieram mulheres do Distrito Federal, de Belo Horizonte, que vieram para passar um dia em São Paulo, só para poder conhecer a Trina, sabe? E eu fiquei muito chocada, primeiro, porque eu nunca tinha visto ninguém falar da Trina antes nos blogs, nos sites, etc., né? Esse foi um ponto. Segundo, eu escrevia no Quadro a Quadro, que era um site formado majoritariamente por homens, muito especialistas em quadrinhos mesmo, um deles é editor e tudo mais. Assim, são pessoas realmente apaixonadas por quadrinhos. E eu estava muito empolgada que eu ia conhecer a Trina, né? E eu estava comentando com eles o fato de que eu tinha feito uma entrevista já por e-mail com ela e tal. Ela tinha falado do machismo que ela enfrentou nos anos 60 e 70, né? Por isso até ela fundou o Friends of Lulu, que era um grupo só de mulheres quadrinistas, que durou até pouco tempo atrás, que elas se reuniam porque elas não podiam entrar nos grupos dos homens, elas não conseguiam acesso às outras publicações, então elas tinham que elas mesmas fazer suas próprias antologias, isso lá nos anos 70. Né? E falando tudo isso. E daí, de repente, eles chegaram para mim, e assim, eu não tinha o repertório que eu tenho hoje, eu não tinha conhecimento nem de quadrinhos, nem nada que eu tenho hoje e tal, então eu não tinha repertório para, assim, mesmo discutir com eles, né? Eles falaram para mim que ela não tinha sido... ela não tinha feito tanto sucesso, assim, não era porque ela era mulher. Porque, afinal de contas, isso é a conversa de todos os caras que eu converso, assim, praticamente, sempre cita meia dúzia de mulheres que estão nos quadrinhos há muito tempo para dizer, olha, as mulheres estão aí, não falta mulher. Entendeu? Tem a Karen Berger, tem a Karen Berger, tem a Karen Berger, tem a Gayle Simone, e fica nesse papo, né? Então, não é porque... O jeito que você falou foi ótimo. E não é porque a Trina sofreu machismo, é porque ela nunca desenhou bem, ela desenha muito mal. E se ela... No dia que as mulheres desenham... Eu ouvi isso, né? No dia que as mulheres desenharem tão bem quanto os homens, daí elas vão ser indicadas a prêmios, elas vão ser chamadas para antologias. Eu ouvi isso de pessoas que se dizem especialistas em quadrinhos. Nossa. Puta que pariu. Isso me deixou muito chateada. Desculpa, né? Porra. Não, é de porra, dá raiva mesmo. Puta que pariu. Esse foi um ponto. Daí quando eu cheguei no evento, que a Trina contou toda a trajetória dela e falou de como que funcionava isso, por que elas não conseguiam ter acesso a produzir mesmo, principalmente a partir dos anos 80, que foi quando começou a ficar tudo mais violento, mais hipersexualizado, né? 80 e 90, porque com o surgimento das comic shops nos anos 80, quando acabou o movimento hippie, porque o que aconteceu? Durante o movimento hippie, eles faziam os quadrinhos undergrounds deles lá e distribuíam nessas lojas que eles chamavam de head shops, que é onde vendia maconha, vendia drogas e outras coisas assim. Caraca! E coisas para você fumar maconha. Meu Deus! As lojas de quadrinho, essa é a origem das lojas de quadrinhos. Os quadrinhos underground. Não sabia! Só que com o fim do movimento hippie... Com o fim do movimento hippie com as comic shops, o que aconteceu? As comic shops, elas eram exatamente o que você vê no The Big Bang Theory. São lojas cheias de nerds, que a Trina falava que cheirava meia suja, né? Um monte de homem junto e tal.
que é um lugar assim extremamente intimidador para uma mulher entrar. Assim, as mulheres não se sentiam à vontade para entrar nesses espaços, né? Consequentemente, você não tinha uma saída de quadrinhos como a Misty nesses espaços, nas lojas. Então, os gerentes falavam para elas que não iam pedir histórias produzidas por mulheres porque não vendia, porque mulheres não liam quadrinhos, né? Nessa mesma época, você começou a ter o crescimento aí dos mangás, né? Importação de mangás e tal, e o público feminino praticamente foi todo para Pra essa essa área, área né? dos mangás, e nos anos 90 para as graphic novels, né, da Vertigo. Tipo, Sandman tem muitas leitoras, né, assim, os próprios, Tem o mesmo. Gabriel Ba e o Fábio Moon, eles atribuem, assim, a maior inserção das mulheres, assim, no mercado de leitores justamente por conta de histórias como Sandman. Só que o que me Uhum. chamou a atenção, assim, nesse evento foi a Trina deu depoimento dela sobre como que o machismo afetou a inserção das mulheres no mercado nos Estados Unidos nos anos 70. Quando as quadrinistas começaram a falar, mulheres que eu não tinha nenhum conhecimento também, muitas delas choraram dando seu depoimento, assim, falando do tipo de Ai, agressão e assédio que elas sofrem hoje, né, no caso em 2015. E era muito chocante que pensassem que em 2015 o que elas estavam passando não era diferente do que a Trina estava passando nos anos 70. que Daí bizarro. aquilo assim me chamou a atenção num ponto que eu comecei a me interessar pelo trabalho dessas artistas, fiz amizade, comecei a conviver com elas, né? E a gente tem grupos, né, de WhatsApp, grupos no Facebook. Na época ainda existia o coletivo Ladies Comics, que é um coletivo que se dedicava a divulgar o trabalho dessas mulheres, né? Então tem uma série de entrevistas e matérias, né, feitas com elas. Elas fizeram um banco de dados, né, com as quadrinistas, e elas realizavam eventos presenciais, né? E daí em 2016, quando teve um grande Belo Horizonte, tinha várias mulheres, assim, muitas quadrinistas mesmo, né, falando de todos os assuntos que vocês possam imaginar. Só que no final do evento, depois de 3 dias, a conclusão que a gente tirou, né, fazendo um balanço, foi que assim, todo esse machismo que as mulheres elas enfrentam nos quadrinhos, assim, no Brasil e fora do Brasil, que vão desde comentários como o que você produz é coisa de é muito fofinho, ou você não tem técnica, ou tudo aquilo que está no livro da Cris Camargo, né? Ser artista mulher é. Quando uma mulher faz um trabalho bom é porque o namorado Então tá. ajudou, sabe? Várias coisas. Isso dá Várias Qual é coisas. raiva. o qual é o nome do livro? Qual é o nome do livro? O ser artista mulher é. Eu comprei, inclusive, muito E legal. então, depois você também vale a pena conversar com a Cris. Depois, assim, de 3 dias, o que aconteceu? A gente percebeu que a autoestima dessas artistas, né, era muito diferente dos artistas do sexo masculino. Porque todas elas subiam ao palco, isso não só nos quadrinhos, existe um estudo, né, que isso é recorrente. Mulher, quando ela vai falar sobre alguma coisa que ela conhece, que ela sabe, tá, ela sobe no palco meio que se desculpando por estar ali. Nenhuma delas se reconhecia como quadrinistas, elas não se apropriavam desse termo, sabe? Elas falavam, Uhum. eu fiz um quadrinhozinho, assim, lá e tal. Daí você ia ver, era uma puta de um quadrinho, era uma puta de uma ilustração. Então, elas tinham medo de se apropriar do termo quadrinista ou artista, se chamar como tal, porque os colegas delas sempre disseram que isso não era coisa, elas não eram quadrinistas, elas não eram artistas, né? E assim, daí a minha produção acabou se voltando para isso, né? Comecei a, de fato, me envolver com questões de gênero e tentar me aprofundar em questões de feminismo e tentar entender como é que essas questões chama de estruturais, ou seja, tipo, elas estruturam mesmo as nossas relações em todos os âmbitos, como que elas permeiam esse universo dos quadrinhos, como que elas vão afetar, né? E daí isso acabou virando uma militância, porque em todo evento, toda publicação, toda premiação, a gente tem que estar lá chamando a atenção das Hum. pessoas para falar, olha, está faltando mulher. E daí e a desculpa é sempre a mesma, as mulheres não se inscreveram, elas não tinham agenda, mas não tem mulher fazendo. E, gente, na hora que a gente começou a reunir essas mulheres para fazer o livro, a lista de espera de mulheres que queriam participar também é enorme.
né? Eu costumo sempre lançar um dado quando eu vou em palestras e tal, que foi muito importante para mim também, que em 2016 ou 2017, eu não lembro, a Ana Recalde ela era responsável pelo selo Pagu Comics, do Social Comics, né, que é a plataforma de quadrinhos digital. Nem sei se existe ainda, mas a ideia era publicar só quadrinhos produzidos por mulheres. E elas conseguiram fazer algumas edições muito bacanas com artistas diferentes e eram histórias completamente diferentes, mas que elas compartilhavam um universo comum, histórias incríveis e tal. E ela fez uma convocatória. Nessa convocatória, ela pediu que eu fosse jurada, escolhesse tipo 10 nomes para chegar lá na finalista, né? E só para mim chegaram 700 portfólios de mulheres do Brasil todo. Nossa. E assim, a maioria dessas artistas, não, assim, a maioria não trabalha com quadrinhos, são ilustradoras de agência, de marketing e tudo mais, né? Mas existiu o interesse delas trabalharem com quadrinho. Muitas já eram e tal, mas assim, a quantidade de artistas, ilustradoras que trabalham com ilustração, storyboard, assim, para agência e tal, é enorme, é gigantesco. Então, 700 só nessa convocatória. Então, eu pensei, bom, então ninguém pode chegar para mim e falar que não tem mulher fazendo quadrinho, que mulher não gosta de quadrinho, né? Outra coisa que a gente constatou também no Ladies Comics, todo mundo ali lia quadrinhos, só que a maioria não lia quadrinhos de super-heróis. Muitas não gostavam de quadrinhos de super-heróis. Então, isso também já é uma coisa que alguns artistas já estão se dando conta, alguns editores falar. Quer dizer, então, que quadrinhos, um leitor de quadrinhos é só quem lê quadrinhos de super-heróis? Se a pessoa lê Persepolis, se ela lê... Tem um universo tão grande, cara. se ela lê Alison Bechdel, se ela lê a Raina Telgemeier, então não é quadrinho. Sendo que isso foi levantado até na última Comic Con de Nova York, né? Um dos autores do... Não lembro qual foi o quadrinista que levantou isso, perguntou: quem aqui lê quadrinhos? Quem aqui conhece a Raina Telgemeier? Ninguém levantou a mão. Isso nos Estados Unidos. Caralho. Só que a Raina é ganhadora de Eisner. Tipo, ela é a autora, uma das autoras mais lidas dos Estados Unidos. Né? Os quadrinhos dela são muito, muito famosos, mas por quê? Eles são muito, muito famosos entre as mulheres. Ela é best-seller entre as mulheres. Então, assim, daí é como se elas não existissem, como se, né, não fosse público, que não lê história em quadrinho de super-herói. E as mulheres não querem ler mesmo histórias de quadrinhos de super-heróis, porque eu não vou ler uma história em que a personagem feminina está sempre sendo estuprada, morta, assassinada, hipersexualizada, ou ela só está ali para servir de desculpa para o protagonismo do personagem masculino, entendeu? Então, eu fui observando essas coisas e a gente virou mesmo tipo um grupo de militância que cobra, né? Que faz ações práticas mesmo, né? Quando teve aquela exposição, maior exposição de quadrinhos do Brasil, no MIS, era uma exposição que se vendia como um panorama dos quadrinhos do mundo, né? E é um panorama que tinha, sei lá, meia dúzia de mulheres. Meia dúzia, assim, tipo, você pega a Marjane Satrapi, que escreveu Persépolis, ela era um totemzinho, sabe? Na porta do banheiro erótico. Então, o que as meninas fizeram? Assim, as quadrinistas, jornalistas de quadrinhos se reuniram e fizeram uma ação. Eu mandei para você o link dessa ação, questionando cadê as mulheres no MIS. E essa ação foi muito legal, porque elas iam lá nas terças-feiras, que era o dia gratuito, e elas fizeram intervenção mesmo na exposição. Elas plantaram quadrinhos de mulheres lá e plantaram cartazes que está nesse link aí, cartazes perguntando: cadê as mulheres no MIS? Que foda. Obviamente que isso, assim, é uma coisa assim, que tem que fazer em todos os eventos, assim, constantemente, né? Porque senão realmente as pessoas ignoram a nossa existência. E isso não é feito sem represálias, né? Assim, porque a gente está questionando pessoas que estão numa posição de poder aí no meio, né? Que são os legitimadores culturais. Por isso até que você nunca vai ver Omelete falando do livro, por exemplo, Mulheres e Quadrinhos e tal, porque a gente foi lá e questionou uma exposição de um dos organizadores da CCXP, né? Então você não vai ver
a gente nos grandes portais, né? Porque a gente é muito chata, né? A gente bate de frente, a gente fala mal dos homens. Porra, Tá? cara. Então, a Caraca. gente faz essas ações, fica marcada, sofre represálias. Represálias, assim, tipo, jornalistas que tiveram nessa ação, que sempre tiveram credencial, por exemplo, a CCXP, tiveram que ouvir da assessoria de imprensa, você nem é jornalista, com um tom de deboche, Que sabe? Nesse isso, nível. velho? Puta que pariu, cara. Então, quando a gente resolve se posicionar, a gente faz isso ciente de que vai ter represália, vai, de repente, se perder aí possibilidade de estar em algum espaço, porque o machismo, ele tenta colocar, né, a gente num devido papel, num devido lugar. E a mulher que ela é assertiva, que ela, de repente, bate de frente, que ela fala alguma coisa que não agrada, né, quem se beneficia desse status quo, obviamente ela vai ser deixada de lado, ela vai ser considerada agressiva, feminazi, etc e tal, não vai ser chamada, né, para as coisas, porque você precisa estar ali entre os caras, você precisa ser considerada tipo um cara, ou, né, dispor da sua imagem de uma forma talvez que seja mais agradável, para que você possa então ser indicada, ser chamada para programas e ser chamada para participar em várias coisas. Mas isso que eu estou falando, por exemplo, tem uma série de já estudos acadêmicos, porque ainda bem as mulheres têm se dedicado a isso, a fazer esses registros, e o livro ele é também uma tentativa disso, de registrar a existência dessas mulheres, porque ao longo da história das histórias em quadrinhos, essas mulheres elas sempre foram invisibilizadas, né? Isso não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça. Se você procurar, por exemplo, informação sobre a Hilde Weber, é dificílimo achar. Então, você precisa que uma pesquisadora vá lá, tenha contato com a família da Hilde e tal, e registre isso, porque, do contrário, é como se ela não existisse. Né? Então, você pergunta para vários homens, assim, não sabe que foi Nair de Tefé, não sabe que, mas todo mundo sabe que foi Angela Agostini, né? Não sabe quem foi, assim, não sabe que foram grandes mulheres, assim, e mulheres que eram contemporâneas, por exemplo, a Laerte, Glauco, na época do Pasquim, e que nunca tiveram a mesma visibilidade, né? Mesmo falando dos mesmos assuntos. Você vai em salão de humor, se você conta quantas mulheres tem premiadas em salão de humor, né? E daí a desculpa é sempre as mulheres não se inscrevem. Daí você conversa com as mulheres, né? Elas estavam, por exemplo, no grupo lá discutindo ingressar, se inscrever no PROAC. Não também, PROAC também não premia mulher, é muito difícil, a não ser que ela tenha um trabalho realmente voltado para a literatura, né? E daí elas ficam, vale a pena você se inscrever, você se candidatar a alguma coisa, sabendo que a comissão de julgadora é composta majoritariamente por homens brancos, cis, héteros, que não se veem nas histórias que elas contam, logo eles concluem que são histórias ruins, né? Porque é sempre assim, o homem não se vê retratado numa história, a história é automaticamente ruim, é assunto de mulher. Isso não é coisa Cara, isso é muito escroto, velho. Puta que pariu. Não é só coisa de, por exemplo, de leitor nerdão, não, assim, tipo, a Carolina Ito, que é uma quadrinista, pesquisadora também. Adoro ela! Eu adoro ela. Ela vai ficar feliz de saber. Ela tem um trabalho incrível. E no dia da banca dela, tinha lá, inclusive o meu orientador, era o único homem que estava na banca dela. E ela fez um levantamento sobre quadrinhos digitais produzidos por mulheres, e a conclusão dela foi: mulheres não produzem só quadrinhos falando de emoção ou de cotidiano, né? Existe uma incidência maior de assuntos que não são abordados por homens, então elas vão falar sobre isso, sobre o cotidiano mesmo da mulher e tudo mais, mas mulher também fala de política, mulher também fala de outras coisas, né? E daí o que ela ouviu do Valdomiro foi que as mulheres não faziam tanto sucesso porque elas não falavam de temas universais. E daí a gente questiona, assim, as outras integrantes da banca, todas que foram ex-orientandas dele, inclusive, questionaram o que é um tema universal. Né? Universo porque, de quem? Para quem, né? Universo de quem? Porque ele tinha mencionado que ele jamais leria uma HQ chamada Garota Siririca. Só que a Garota Siririca, tipo,
embora o nome, né, indique que seja sobre Siriri, que de fato ela fale sobre, né, masturbação feminina, ela é um quadrinho extremamente político também, né? E a Gabriela Love Six, ela é, tipo, um grande ídolo entre as quadrinistas brasileiras e, tipo, a maioria dos homens nem conhece o trabalho dela, né? E o Valdomiro Brinfla, eu jamais leria um quadrinho chamado Garota Siririca. No entanto, assim, eu cresci vendo o Geraldão na Folha, no Estado, que é praticamente um cara pelado de pau duro. E assim, quando você tem um cara pelado de pau duro todo dia no jornal, isso é universal. Mas quando uma mulher fala de masturbação, tipo, não é universal. Ah, é assunto feminino. Então, elas já são automaticamente colocadas nessas caixas como se o que as mulheres falassem, o que as mulheres tratassem, não devesse ser lido por homens, né? Não interessasse aos homens, porque, afinal de contas, não é universal, então, logo, vocês não têm nada para aprender com o que as mulheres falam, sobre o universo da outra pessoa, você não tem nada para saber sobre o que uma mãe passa, né? Não interessa, porque não é universal. Universal é paternidade, universal é a masculinidade, entendeu? Então, quando a gente escreveu o livro, ele tinha o intuito justamente de tentar quebrar um pouco isso, porque isso é muito recorrente, sabe? Elas falam assim no grupo, poxa, eu saí para ir lá na Monstra, no evento, né, para me distrair. Mas não tem jeito, eu tenho que estar militando o tempo todo, porque você está lá. Daí tem o cara que é júri do Jabuti, ele para do seu lado e fala, poxa, é que mulher só faz quadrinhos sobre questões psicológicas, né? Daí a quadrinista pergunta, então Quintanilha é uma mulher? Né? Porra, velho! Caralho! Então, assim, não é só que coloca a gente nessas caixinhas, não se interessa em conhecer o trabalho, não se interessa em compartilhar, não se interessa tipo, em absolutamente nada, sabe? Assim, e fica reproduzindo esse senso comum até chegar no ponto de que esse livro ele só existe por causa de uma treta dessas. Esse livro Caraca. Entende? Esse livro ele surgiu. Ninguém quer perceber. Primeiro, é um livro que ninguém fez antes, né? Ninguém, tipo, nenhuma editora teve a coragem de chegar lá, ou, né, ou culhão, ou whatever, de chegar lá e falar, vou fazer um livro com a produção feminina, né? Não tem. E ninguém tinha pensado realmente nisso, assim, porque acho que toda vez que alguém pensava em fazer isso, ia pensar, bom, nenhuma editora vai topar fazer isso, né? Caralho, daí calhou que ia ter a Floripacon no ano passado, e os organizadores da Floripacon são os editores da Script, que lançou o livro, né? O Diego e o Douglas, eles são organizadores também da Floripacon. E o ano passado era o ano do Batman, né? O ano dos 80 anos do Batman. A Laluna é uma das maiores especialistas em Batman do país, né? Ela é historiadora, formada pela UESB, né? Que é uma universidade pública e tal, e ela foi no Bial, foi chamada no Bial para falar sobre o Batman, tal. Ela tipo assim, uma das poucas mulheres que tipo, manja muito, muito mesmo do Batman. Ela é pesquisadora de Batman, então ela não é fã, ela não vai falar para você sobre qual é a cueca mais bonita do Batman ou qual o melhor desenhista do Batman. Ela faz análise assim, a sociologia em Gotham, né? Como que a família Wayne contribui para o que acontece lá em Gotham e tudo mais. Então, ela vai fazer análise. Vai adorar conversar com essa moça. As análises dela são profundas. Conclusão, um dos rapazes, um dos amigos do Diego, lá do Douglas, enviou o currículo dela para eles, porque eles iam fazer 2 mesas sobre o Batman na Floripacon. E daí saiu a lista dos convidados e ela não estava entre os convidados. Ia ter 2 mesas, 2 dias seguidos falando do Batman. Cada uma tinha 10 homens brancos, héteros, falando do Batman. E não tinha. E assim, não foi nem porque não chamaram ela, assim, sabe? Porque assim, na feira, tipo, a Carol Pimentel ia estar lá. A Carol Pimentel, além de editora, tradutora, tipo, ela manja tudo de quadrinhos, ela manja muito de Batman também. E ela estaria no evento. Você tem a Thalita Graz, que é também crítica de quadrinhos, que também é lá do Sul, é de Floripa. A Gabriela Borges ia estar lá também. A Dandara Palankoff, que é tradutora também, que é especialista no universo do Batman. Assim, não faltavam opções de mulheres ou pessoas não binárias
né, ou pessoas de outros gêneros, assim, que pudessem contribuir, dar uma diversidade nessa mesa aí do Batman, porque, afinal de contas, é o personagem mais famoso da DC, é um personagem, assim, que, assim, é um dos mais famosos do mundo, assim, uma Sim, figura icônica pois é do muito mundo todo. Então, conhecido, né, cara? você não tem só homem branco, hétero, que pode falar do Batman. Pelo amor de E Deus. daí, eu fiz um post lá, ela fez um post assim super chateada, né, falando, caramba, toda vez a mesma coisa, toda vez a gente fica meio que implorando, né, espaço, né, as pessoas realmente não lembram e tal. E eu postei, né, esse desabafo da Laluna no grupo do Minas Nerds, no grupo fechado, e nesse grupo tava a Alice Monstrinho, que é uma quadrinista também muito foda, que é amiga também do Diego e do Douglas. E daí ela comentou, poxa, meninas, os meninos são super legais, né? Com certeza eles comeram bola, mas acho que valia a pena conversar com eles. Ela mandou esse desabafo, né, para eles. Eles ficaram extremamente sem graça e foram atrás da Luna, né? Quiseram até chamar ela para ir no evento, mas daí ela não queria mais e tal. É E foda, daí né? eles falaram, olha, a gente está começando uma editora agora e, sei lá, com uma forma de compensar esse nosso erro e tal. Você não organizaria um livro só com mulheres? Porque a ideia partiu deles, na verdade. Eles pensaram, se a gente vai fazer um livro só com mulheres e tal, o ideal seja que seja organizado por mulheres, revisado por mulheres, que a capa seja feita por mulheres, né? Tudo isso. E daí ela topou, só que ela falou, olha, isso aqui é um assunto assim que eu não tenho, não conheço tantos quadrinistas assim, eu vou precisar de ajuda. Daí ela indicou algumas pessoas e eles acabaram concordando que eu participasse com ela, organizasse com ela, né? Daí a gente começou a organizar esse livro. Eles não tinham noção do tamanho que isso ia ficar. Eles não tinham noção da quantidade de mulheres. Então, quando a gente começou a chamar as mulheres, falou, olha, você pode fazer um quadrinho aí, sei lá, de 10 páginas. A gente chamou pesquisadoras, jornalistas, né, críticas, letristas que dessem seus depoimentos. Então, 10 páginas. Você vai fazer um trabalho acadêmico? O trabalho acadêmico, né, ele tem, sei lá, de 13 a 20 páginas, tá bom. Eles estavam achando que a gente ia reunir, sei lá, umas 30, 40 mulheres. Porque quando a gente chegou no 100, eles falaram, pelo Tadinho amor deles. de Deus. Falaram assim, para de chamar a mulher, porque a gente orçou já a gráfica em 500 páginas. Né? E daí, quando eles falaram isso, daí a gente deu uma surtada, porque a gente não fez convocatória, a gente não fez seleção, a gente fez, né, só avisou para as amigas. Uma avisa para outra, que avisa para outra, que avisa para outra. Então, sem fazer nada, sem chamar, sem nada, a gente chegou a 125 assim, analistas, sem chamar. Foda, Sem cara. nada. E daí as meninas começaram a procurar a gente e falaram, gente, a gente não pode incluir mais. Inclusive, vai ter que reformular tudo. Quem estava fazendo um quadrinho de 10 páginas tem que fazer um quadrinho de no máximo 3. Chegar para as acadêmicas e falar, gente, não pode escrever 13 páginas, tem que escrever 3. É o resumo do resumo. Porra, aí é foda. Caralho. Porra. Tanto que os textos que estão aí, a maioria não está na íntegra. Por isso que foi disponibilizado depois gratuitamente o e-book, né? O Mulheres e Quadrinhos Universidade, porque daí os textos eles estão na íntegra, né? Das pesquisadoras, porque não tinha como deixar eles integralmente aí. E daí a gente foi fazendo. Você tem esse negócio enorme, nunca antes feito, extremamente, né, pioneiro, inédito, e você não tem uma nota desse quadrinho não tem uma resenha, uma crítica em grandes portais. A gente tem o release, né, tipo, que a gente mandou e tal, mas você não vai ver, por exemplo, como aconteceu com o Fabuloso Quadrinho Nacional, que tem, sei lá, 4 mulheres e 20 homens. Nenhuma resenha na Rolling Stone falando que é um livro fabuloso, maravilhoso, imprescindível panorama do quadrinho nacional, entendeu? Embora a gente possa falar com muita segurança que esse livro, de fato, é um panorama. Esse é um panorama, porque ele traz mulheres de todas as regiões do país, de todas as etnias, de todas as identidades de gênero dentro do que é considerado feminino ou não binário. Né? Então, assim, em termos de representatividade, né, esse livro traz representatividade. Esse livro pode ser chamado de panorama. Um livro que traz 2 mulheres e se propõe a ser um panorama do que há de melhor no Brasil, uma exposição que fala que o que há de melhor no mundo
e exclui as mulheres, não pode se chamar de panorama. Pode falar que, ó, eu fiz uma exposição aqui dos meus parça, fiz a exposição dos meus amigos, que eles são joia e tal, mas não pode chamar de panorama, né? Isso não é Pois panorama. pelo amor de Deus, né, cara? Cara, Então foi essa a trajetória. que bizarro, assim, cara. Eu fico até hoje muito bolado, que, tipo assim, eu vou ser 100% honesto pra você, Dani. Acho que o Diego já sabe disso, talvez seja uma surpresa pra ele, ou não, não sei. Eu já fui do mundo do quadrinho ocidental, cara, mas eu fui muito assim superficial, sendo 100% honesto. Os únicos pouquinhos que eu ainda tenho é que o Sandman que mora no coração, eu sou apaixonado no Sandman também, cara. Tá V aqui de em cima. Vingança. Aqui, assim, aquele aqui, ó. Vejo Vingança, sim, sim, sou apaixonado nos trabalhos do Alan Moore, tem muita coisa dele legal. E também tem. Peraí. Aqui, aquele que eu até falei com você por mensagem, que eu era apaixonado na Ravena, cara, quando eu era mais novo. Ah, tá, esse arco é lindinho. Pois Ah, é, cara. E quando eu é um vi isso. fofo. Oi, perdão, desculpa. Piccolo é um fofo. Pois é, aí eu fiquei tipo assim, pô, cara, eu fazia muitos anos, porque eu conheci a Ravena por causa dos Jovens Titãs. E assim, eu conhecia superficialmente pra caramba, cara, só ali no desenhozinho dos Jovens Titãs mesmo. E quando eu era moleque, pô, época de Orkut, cara, eu botava foto dela, quando eu não gostava de botar foto minha, eu botava foto dela no meu perfil do Orkut e tal. E aí, então, assim, dos ocidentais, o que eu tenho são esses, cara. Então, assim, muita coisa que você trouxe pra gente aqui, cara, eu vou ser honesto, eu não conhecia, cara. E eu tô assim, meu Deus! Até tinha falado com você aqui. Pois é. Fala, Diego. Quando ela comentou, por exemplo, da Alice Monstrinho, eu falei, o Monstrinho eu conheço. O nome me veio à cabeça. Uhum. Aí eu fui botar aqui. E eu conheço todos os desenhos dela. Eu só não conheço o nome. Olha que interessante. Olha só, Eu- cara. o desenho dela no Pinterest, tem muito desenho dela no Pinterest. A Ela é rodo o muito desenho dela fofa. no Pinterest. A E assim, de capa é dela. monstrinho não tem nada, é monstrona, porque os desenhos dela são absurdos, os desenhos dessa mulher. E, por exemplo, eu não conheci o nome, entendeu? É Olha só que foda, né, interessante. cara? Pois é, não, assim, é uma parada que eu fico bolado, porque eu até acho que tinha comentado com você, ô Dani, quando a gente tava falando pelo WhatsApp. Cara, isso aqui tem uma quantidade de coisa maneira aqui, foda. Pô, cara, a autora Cami Garcia, que ela tratou da Ravena de uma forma assim tão maneira, que foi, tipo assim, pegar a Ravena, né, filha adotiva, com uma mãe negra, uma irmã negra, vivendo uma história com elas, assim, que é uma pegada toda com religião africana, cara, sabe? Eu achei assim, caraca, olha que parada foda. E eu vi gente falando mal disso aqui, eu fiquei tipo assim, hã? Sabe, eu fiquei puto, cara. Eu fiquei assim, tipo, eu achei interessante que eu não sabia, até acho que naquele dia eu até te falei. Eu fui descobrir que o camarada é daqui do Brasil, cara, o ilustrador. Então, o Piccolo, ele ficou muito famoso porque ele fez um financiamento no Catarse. Aham. Catarse não, né? Num negócio de Um financiamento. desses aí, né? Uhum. Cara, assim, em menos de, sei lá, em uma semana, sei lá, ele conseguiu mais de US$ 1 milhão. Foi o único, foi um brasileiro, assim, que ficou muito famoso porque ele lançou campanha de financiamento coletivo lá fora, porque ele ficou famoso por causa dos desenhos dele, né? Da Ravena e da Estelar e tal. Uhum. E ele fez e, assim, bombou. E ninguém acreditou assim, caramba, olha só o que o cara conseguiu. Ele bombou demais na campanha de financiamento dele. Caralho, Sim, que ele, foda. é- ele é bem conhecido lá fora, muito conhecido. Não, eu E uma fiquei. pessoa super fofa. Pois é, eu fiquei assim todo feliz de ver, cara, porque, como eu te falei, eu fiquei muito afastado do universo dos quadrinhos ocidentais, eu vou ser honesto pra você, por muito desse lance de ver como é que a história sempre era retratada dessa forma, assim, eu não sei, vazia, cara. Eu fiquei, assim, muito desapontado, Até cara. hoje. Quando Pois for é. história mais fechada, assim, por exemplo, eu sou, especialista em Mulher Maravilha. Uhum, Eu não consigo ler a história seriada dela, não consigo. Eu tentei agora com o Renascimento, por causa da Bilks, porque eles começaram a inserir mais mulheres desenhando, o que é ótimo. Tem umas artistas uhum, muito maravilhosas, tem a Nicole Scott, tem umas que eu nunca tinha ouvido falar também. É gritante para mim a diferença, assim, como mulher eu tá lendo uma história, eles colocam, por exemplo, artistas homens e mulheres na mesma revista, assim, né, com histórias diferentes, mas na mesma revista.
Eu tô vendo, sei lá, Bilks, daí eu viro, e daí tem um outro cara que, tipo, eu faço assim com a minha cara, tipo, que é Que meio porra é essa? grotesco, assim, é muito nítida a diferença do tratamento, do tipo de close que é dado, porque, tipo, as cenas da Bilks com a Mulher Maravilha lutando é coisa, assim, espetacular. Você não tem um close de vagina, assim, né? Tal. E daí você vai ver outro cara, ela tem uma boca de atriz pornô e umas roupas, assim, muito bizarras. E as histórias são péssimas, as histórias são horríveis, cara. Uma outra mais curtinha, assim, se salva. Mas a única seriada que realmente eu gostei foi a do Pérez. Uhum. E mesmo assim, ela é uma das favoritas assim, da galera, mas eu tenho algumas ressalvas assim, em relação à narrativa. Uhum. E eu amo o Novo 52 da Mulher Maravilha. E daí é engraçado quando você é pesquisador de um personagem, você pesquisa academicamente. Sim, eu sou fã da personagem, tem algumas coisas bem interessantes da minha relação com a Mulher Maravilha. Por exemplo, eu fui a única pessoa no Brasil que entrevistou a neta do criador da Mulher Maravilha, sabe? Eu entrevistei a Christy Marston, eu entrevistei a Trina Robbins, que foi a primeira mulher a desenhar. Que Então, foda. tem umas coisas muito legais, assim, mas as pessoas acham que porque eu sou fã e pesquisadora e tal, eu tenho que ler todas as histórias de todos os arcos, de todos os anos, tipo, quase 80 anos de história. Porra. Sendo que, assim, eu me recuso a ler aquelas dos anos 90, cara, não faz sentido. Aquelas desenhadas pelo Deodato, então, não tenho vontade de ler, não vou ler, entendeu? Não tem por que eu me expor a isso, né? Olha. E as pessoas não têm ideia do que a gente faz pesquisando quadrinhos, né? Porque realmente a gente não vai num evento para falar sobre o traço de algum desenhista ou sobre aspectos totalmente técnicos ou o arco ou a história. A gente vai para estabelecer relações externas que essas histórias têm, né? Sim. Então, qual a relação da Mulher Maravilha com o feminismo? Qual a relação da Mulher Maravilha com não sei o que lá? E É, assim por diante. inclusive, eu li aqui já a primeira partezinha do livro, aí nesse nosso momento aí de desespero que rolou. Aí eu já dei uma lida aqui, eu acabei já. Tô aqui exatamente adentrando aqui a parte aqui, a visita e tal. E eu achei muito legal assim, a introdução que vocês fizeram, e depois entrou logo aqui uma das meninas falando sobre justamente isso que você falou, Dani, desse lance dos anos 90, que inclusive eu esqueci de falar isso até numa das nossas partes anteriores do vídeo, que eu vi um vídeo seu que você fez pro Cult de... Como é que é? Não, Cultura. isso, exatamente, Cult de Cultura, exatamente. E você comentou, inclusive, esse pedaço, cara, dos anos 90 ali, como é que ficou, né, o quadrinho, assim, a parte das mulheres ali foi pro caceta, né, cara? E é bizarro ver que, inclusive até você falou, acho que, não sei se foi aqui no livro ou se foi no próprio vídeo. Não, não foi no vídeo, não. Que a gente até também comentou até do lance do mangá e que tem muita gente que às vezes vem com esse também tipo de argumento. Ah, não, porque no mangá tem espaço para as mulheres. E vem com um negócio assim que às vezes eu fico meio assim, tipo, peraí, mano, que a pessoa quer dizer com isso? Porque, assim, eu vejo que tem mangaka e tal, pô, eu sou fã, os Aços de Sakura Card Captors é um grupo de mulheres que faz. Ah, eu queria muito Pronto, que a né? minha filha lesse. Pô, eu amo, eu sou fissuradaço em Sakura. E aqui do lado tem até o Tsubasa também, que é o meio que o do universo lá de dentro da Sakura também. Eu sou fissuradão e, né, sou suspeito aqui. Mas assim, eu vejo que assim, a gente tem realmente no Ocidente uma parada que fica muito discrepante de muita coisa que foi feita. E aí agora eu tô vendo com aquele até do quadrinho da Ravena que eu mostrei que assim, a gente tá conseguindo, obviamente com muita luta das mulheres aí, elas aparecer mais esse tipo de trabalho, cara. Eu sinto muita falta, sério, eu sinto muita falta desse tipo de coisa, que foi o que me fez largar o quadrinho ocidental por causa disso. Porque eu tava lendo as histórias e tava tipo assim, cara, troço é vazio, sabe? As histórias são muito vazias, cara. Eu desisti e dropei total por causa disso. Fiquei só no mangá porque, pelo menos as histórias que eu procuro, que inclusive. E disso mesmo, né? Que o público-alvo mesmo dos quadrinhos de super-heróis, mesmo um quadrinho como a Mulher Maravilha, é o menino, é o hétero de 13 anos. Então, as histórias... É muito bizarro, porque você vê os caras de 40 anos escrevendo histórias para esse público, né? De 13 anos. Eu me senti, assim, violentada quando eu lia as últimas histórias, porque
um roteiro assim muito infantil, assim, muito não dava para continuar lendo, entendeu? É uma pena porque tem artistas muito boas e daí você tem esse problema. Às vezes você quer trabalhar, você quer, por exemplo, divulgar mais trabalho mais diverso, né? Que foi o que aconteceu com a América Chaves. Você traz uma equipe boa, que é engajada com questões de diversidade e tudo mais. Só que, por exemplo, quando fizeram a América Chaves, que é uma super-heroína latina e lésbica e tudo mais, as histórias dela não agradaram nem o público conservador e nem o público LGBT, assim, porque eram ruins. E você tinha uma equipe de roteiristas, assim, de destaque, assim, nas áreas deles, mas eram pessoas que, se eu não me engano, nunca tinham trabalhado com quadrinhos. Então, eles já não tinham dinâmica do quadrinho, entendeu? Então, não foi para frente. E é uma pena, porque você tem que pensar em tudo isso, né? Você tem que pensar numa boa história e talvez ser uma história que, de repente, contempla pessoas que, de fato, existem, que não seja focado só nesse garoto aí, punheteiro de 13 anos, entendeu? É que, cara, que geralmente o nerd é o que o nerd vai fazer, entendeu? O nerd não vai fazer mais do que O isso. que é engraçado é assim, eu não estou condenando, assim, tipo, cada um faz o que quiser, né? Elisete, quando a gente fala assim, meu Deus, olha lá, o cara que lê Druna, né? O cara que compra a Druna, ele não vai ler por causa do roteiro, né, gente? Ele compra a Druna porque ele vai bater punheta com uma história, com um desenho. E ok, tipo, não tô julgando o que a pessoa faz lá nos momentos de intimidade dela. Mas é que as pessoas ficam muito putas da vida. Quando eu falei isso numa entrevista pro Tiziano, pro Gaúchas, nossa senhora, fui tão malhada, porque onde já se viu? Porque eles querem me convencer de que Druna tem uma narrativa assim, muito profunda. É praticamente um tratado filosófico, né? Não é pra bater punheta. Então, esses caras Inclusive, uma das críticas no quadrinho do The Boys tem uma crítica dessa que tem uma. É sempre espelhado na DC, né? Ele se espelha muito na DC. E tem a moça que tem superpoderes, ela vai ser a Mulher Maravilha ali. E o cara fala, tá, agora coloca a roupa assim, a roupa assada. Ela falou, mas eu não sou assim. Ele falou, mas é o que vende. Você acha que quem que vai ler seu quadrinho? Vai ser um menino de 13 anos. A gente tem que vender isso, a entendeu? Starlight, A Starlight, sabe? Eu não vi a série pra saber como é que tá, mas no quadrinho, essa crítica que eles colocam. muito entendeu? boa. Legal. Eu não li o quadrinho, mas tá todo mundo falando que a série supera muito o quadrinho porque aprofunda os personagens. Isso todo mundo eu senti falta o quadrinho no quadrinho. que a série é melhor do que o quadrinho. Então eu nem tive vontade de ver Fiquei curioso agora. O quadrinho, porque, nossa, eu acho sensacional. As sacadas, assim, são muito boas. Terminei a segunda temporada semana passada. Uma coisa que você comentou da Mulher Maravilha, que me recordei aqui, que eu tinha comentado pra você antes, quando você estava conversando daquelas minhas 3 amigas que me ensinaram muito, né? Eu vendo elas criticando o filme da Mulher Maravilha. Não criticando no sentido ferrenho, mas levantando críticas cinematográficas com relação ao filme, né? E que uma delas comentou, que ficou na minha cabeça, é a relação do medo do roteiro de o que é a luta feminina, entendeu? O que é uma representação feminina? Que tem uma parte do filme que é aquela coisa, ela vai para um local, para um escritório, só tem homem no escritório, ela tenta falar, o cara não deixa, e ela fica assim, tipo, por que eu não posso falar? Qual o problema, entendeu? E que o que essa amiga minha levantou é que a bandeira é muito maior do que só isso, entendeu? Ela falou que um filme maravilhoso da Mulher Maravilha seria, por exemplo, o começo do filme, que se passa inteiro na Ilha das Amazonas, entendeu? Não tem um homem aparecendo. Foi o que ela falou, entendeu? Que poderia fazer um filme inteiro só daquela origem da Mulher Maravilha na Ilha das Amazonas, entendeu? Vai sair? Caraca! Só que as Amazonas. Que maneiro. A Pat Jenkins falou. Não, o filme tem uma série de problemas, assim. Aquele final, o terceiro ato que todo mundo fala, ele é insuportável, ele é muito ruim. Todo mundo fala desse ato. Eu não vi, cara, porque tanta gente falou tão mal desse filme que eu fiquei assim, cara, não vou nem ver. Mas esse é o problema. Esse filme, inclusive, assim, meu projeto de doutorado, se um dia eu entrar no doutorado, é justamente estudar crítica
na verdade, de quadrinhos sob viés de gênero, mas partindo das críticas cinematográficas de filmes que nem A Mulher Maravilha, Capitã Marvel e outros filmes que trazem protagonistas fortes, porque os homens, assim, eles perdem em avaliar alguns aspectos na hora de fazer a crítica, porque eles não conseguem se relacionar com algo que, na verdade, sempre existiu para eles, né? Você pensa que a Mulher Maravilha é uma personagem de quase 80 anos e nunca teve um filme. A gente nunca teve um filme com uma protagonista dessas nas telas. Eu não sei o que é me sentir representada, me sentir poderosa, como ela fez a gente se sentir na hora que ela vai para a terra de ninguém. E daí é muito curioso esse filme, porque apesar assim, de uma série de falhas, ele foi o primeiro filme de heroína dirigido por uma mulher, ele traz a Mulher Maravilha, que é uma figura também extremamente icônica, né? E hoje em dia é o carro-chave lá dos filmes da DC, e ele tem umas curiosidades assim que me chamaram muita atenção, né? Que existiu toda uma campanha de boicote do filme por conta das sessões que fizeram exclusivas para as mulheres e tudo mais, porque as mulheres realmente esperaram, a gente esperou muito por esse filme, a gente esperou muito tempo para ter esse filme. Só que a Patty Jenkins, assim, ela é uma diretora tipo de Hollywood. Ela não é tipo uma feminista que fez um filme feminista. Ela é uma diretora de Hollywood num contexto dominado, né, pelo capitalismo e pelos homens. Então ela não pode se dar o luxo de fazer o primeiro filme de uma protagonista tão icônica como a Mulher Maravilha e querer jogar ali, né, chutar 1000 portas e tal, porque não ia funcionar. Tanto que, assim, eu fui na entrevista, né, delas na coletiva que teve lá em São Paulo, na época da CCXP, e essa pergunta é muito recorrente entre jornalistas, né? Várias pessoas que estavam lá perguntaram em relação ao feminismo para Gal Gadot e para Patty Jenkins, as pessoas batem muito nessa tecla e elas se esquivam mesmo, assim, elas deixam, tipo, a Patty Jenkins, ela deixa bem claro um discurso de, ai, mas ela é uma super-heroína e super-heróis são para todos, sabe? Porque ela não quer que seja um filme exclusivo para o público feminino, ela quer que o público masculino se identifique, e isso é bom, porque assim, se ele for considerado um filme se você tira que ele é um filme de super-herói e você considera que ele é um filme feminino, você está justamente impedindo que homens vejam um filme por uma nova perspectiva, um filme que não tem o male gaze, que não tem aquele close masculino como você tem, por exemplo, em Batman vs Superman, você tem close no meio das pernas da Gal Gadot, sabe? Sem menor propósito. Os closes são completamente diferentes, né? Então, é importante que homens vejam esse filme, é importante que crianças, como aconteceu, crianças de 5, 6, 7, 10 anos, que meninos saiam do filme empolgados por terem visto o filme da Mulher Maravilha, não fiquem pensando, ai caramba, é um filme de menina. Né? É importante que desde criança você aprenda que tipo, heróis também podem ser mulheres, né? Que as mulheres também são fortes, as mulheres são poderosas. Né? Você tem que, porque a cultura pop ela tem uma influência muito grande nas nossas ações, na forma como a gente se comporta, como a gente consome, né, as coisas. Então, é importante que você tenha camisetas, por exemplo, que não... Hoje em dia você vai em loja de departamento, você tem camiseta de homens assim, ai, NASA, eu vou para a NASA, eu sou um astronauta, eu sou cientista, e mulheres, eu sou fofa. Você não tem essa opção, tipo, eu sou incrível, eu sou uma cientista, eu sou uma astronauta, né? Então, isso vai determinar a forma como a gente também percebe certas profissões e certas possibilidades. Esse filme foi curioso, porque foi assim, existiu essa campanha de boicote, existiu também muita gente falando que ele não ia lucrar, blá, 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 porque quem lacra não lucra, porque várias coisas relacionadas ao feminismo foram publicadas antes, né? Como, tipo, a figurinista do filme é feminista. Como se, né, isso fosse fazer alguma diferença e tal. Só que eu, quando fui no cinema, eu fui com uma série de pessoas, fui com umas 10 pessoas. Pessoas que não tinham relação alguma com a personagem, que nunca tinham lido nenhum quadrinho, né? Então, assim, tinha eu, que falei, vou assistir esse filme, mas eu sou muito crítica e tal, vou super de boinha, né? Não tô esperando muita coisa e tal. Meu marido, minha filha, sobrinho, prima, amiga da prima e tal. Quando chegou na cena do Terra de Ninguém, eu estava chorando como se fosse uma criança. Tipo, eu chorava assim, tipo, não conseguia parar de chorar. E ao longo do filme eu reparei que outras mulheres, ao longo do filme, em momentos diferentes,
elas estavam chorando também. É E mesmo, daí não eu fui esperava. conversar, com essa... Porque assim, o que os homens viram? Os homens viram um filme de ação. É isso. As mulheres não viram filme de ação, foi outra coisa. Né? Nós vimos ali uma representação de coisas que a gente tinha guardado há muito tempo que a gente nunca tinha visto. Né? A gente viu, assim, a hora que ela sobe aquela escada e vai na terra de ninguém, não tem como uma mulher não se emocionar. E essa cena, a Patty Jenkins, ela teve que lutar para manter no filme, porque o resto da produção, formada por homens, não entendia por que essa cena tinha que estar lá. Sendo que tipo, é a cena que define ela no filme como Mulher Maravilha. Né? Ali ela se transforma realmente. E eu fui conversar com essas mulheres por que elas choraram. E daí cada uma me deu um motivo diferente por ter se identificado com aquela cena. O que aquela cena passou para ela em termos de mensagem que fez com que ela olhasse para dentro dela e chorasse, assim, né, copiosamente no meio do cinema. Daí eu entrei num grupo que tem só de fãs da Mulher Maravilha, um grupo internacional, que tem lá dubladoras da Mulher Maravilha do desenho, tem a Trina Robbins, tem a neta do Marston lá e tal. E perguntei, gente, quando vocês assistiram o filme da Mulher Maravilha, vocês choraram? Comentem aqui quem chorou e por que chorou. E questão assim, de menos de uma hora, tinha mais de 50 respostas de pessoas falando assim, eu chorei nas 4 vezes que eu fui assistir. O filme tinha estreado há uma semana. Eu chorei nas 6 vezes que eu fui assistir. Caralho. Eu nunca tinha visto isso. Pessoas indo no cinema 4 vezes na mesma semana e chorando nas 4 vezes em momentos diferentes para ver um filme, entendeu? Então, assim, o impacto que esse filme tem, ele é muito maior do que simplesmente a representação feminina. Ah, que legal, a gente está vendo um filme que... Ele é muito maior do que isso. Ele permitiu, por exemplo, isso não é palavra, por exemplo, da Anne Hathaway, que as mulheres chegassem no estúdio com um projeto e alguém parasse para ler. Porque a Patty Jenkins, ela dirigiu um filme que foi sucesso de bilheteria. Isso abriu porta para outros projetos poderem ser produzidos e dirigidos por mulheres, entendeu? Então, assim, é um impacto para a indústria assim, cultural gigantesco. Se não tivesse tido a Mulher Maravilha, a gente não ia ter a Capitã Marvel. A gente não ia ter The Old Guard agora na Netflix, que também foi super malhado pela crítica masculina. E também aconteceu a mesma coisa que a Mulher Maravilha. As mulheres enlouquecidas, pedindo, pelo amor de Deus, façam mais filme com a Charlize Theron chutando bundas, porque se você colocar a Charlize Theron chutando bundas assim, tipo, 20 vezes, a gente vai assistir 20 vezes e vai enlouquecer 20 vezes. E os caras metendo pau no filme. Entendeu? Então, alguma coisa ali os críticos não estão vendo que a gente está vendo. Então... Porra, vou ver. Um outro filme desse que o pessoal teve um boicote gigantesco foi Caça-Fantasmas. Eu fiquei sabendo também. Esse eu fiquei sabendo que rolou bizarro. Eu nunca tinha visto o filme. Eu nunca tinha visto. Só no cinema e tal, eu realmente não vi, porque tinha falado tão mal desse filme, mas tão mal. Eu falei, gente, não, sabe? E eu me arrependo profundamente de ter ido no cinema. Porque tava passando outro dia na TV, eu falei, cara, tá passando, eu vou ver. E o filme é maravilhoso. É muito legal, é divertidíssimo. A cena de ação do final, delas lutando, contra a música tocando, elas lutando, os coisas, foi assim, deu de 50-0 no filme clássico do Caça-Fantasmas. E eu sou fã do Caça-Fantasmas. Foi sensacional. O fato de ter botado um secretário homem gostosão foi maravilhoso. Ali, o Chris Hemsworth fazendo papel cômico, ele é muito bom para fazer de sarro dele mesmo. Ele é muito bom, ficou muito bom. Inclusive, esse é um que eu não vi também, eu quero ver. Elas têm uma fala muito boa delas, que falam, nossa, ele é tão gostoso, parece um deus nórdico. É importante que as pessoas vão nas primeiras semanas, né? Na primeira semana, tipo, na abertura, porque isso determina que a gente possa continuar fazendo outros projetos. E não necessariamente projetos sensacionais, porque você não vai ter projetos só sensacionais, você vai ter projetos tipo que são só ok. E a gente precisa desses projetos ok, a gente precisa dos projetos ruins. Sim. A gente precisa ter uma diversidade de produções para que as mulheres consigam continuar produzindo e continuar sendo protagonistas, entendeu? Sim. Então é complicado. Dani, como a gente já está aí assim no horário, né? Pô, a gente já, inclusive, galera, a gente teve uma jornada aí que a gente, a princípio, eu estava gravando e a minha internet sacaneou a nossa gravação aí,
Mas aí deu pra gente continuar aqui tranquilo. Mas aí eu queria encerrar, cara, a gente fazendo uma rodada aí de recomendações sobre esse tema, no geral. Então, Dani, começa aí. Manda sua recomendação aí pra gente, cara. Você já tinha falado uma no começo, mas eu queria que você repetisse aquela, mas manda mais uma aí, cara. Mina de HQ, com certeza. Tem um site que eu gosto muito, que é o Preta Nerd e Burning Hell, porque são negras e nerds que fazem análise de várias coisas de cultura pop também. Node 8, gosto muito também. As Valquírias, né? São os que eu acompanho, que trazem bastante coisa interessante assim, de cultura pop. Show. Podcasts, acho que o Mamilos é maravilhoso. Mamilos é foda. E agora a Elodângelo está fazendo a capinha dos podcasts assim, toda semana. E que maneiro. A página Políticas é importante que as pessoas sigam, compartilhem, porque é incrível. Políticas tem 3 anos já produzindo, publicando só cartoons e artes políticas produzidas por mulheres e não consegue ter um engajamento, não consegue ter compartilhamento, que é muito triste, porque a gente vê, às vezes, artistas, homens, que publicam uma charge assim, extremamente parecida com o que as meninas publicaram antes, e eles têm engajamento e elas não. Então, é só procurar Políticas HQ no Instagram e no Facebook. Acho que principalmente tem um outro site chamado Facada X, da Roberta AR. A Roberta é uma jornalista de quadrinhos que costumava fazer as listas no Minas Nerds, né? Então, lá no Minas Nerds tem mais de 16 listas de quadrinistas brasileiras, né? Essa mesma lista pode encontrar no facadax.com, no banco de dados que a Roberta fez, porque ela acompanha também o trabalho das quadrinistas. Então, é muito útil. Ela também fez lista de ilustradoras negras também. Foda. Então, é bom. E daí eu não poderia indicar as quadrinistas, assim, porque são tantas. Muitas. Vai ficar faltando, mas eu indico, né, ler aí, comprar o Mulheres e Quadrinhos, que ainda está na Amazon, né? Daí dá para ter uma ideia, porque mesmo quadrinistas que não participaram, elas são citadas, né? Porque não cabe todo mundo, né? Então elas são citadas nos trabalhos de outras pesquisadoras e tal. E acho que é isso, né? Show. Diegão, manda sua dica aí, cara. Suas dicas aí. A minha dica, eu vou dar uma dica que eu te dado no episódio passado, que ainda não foi pro ar, mas eu quero repetir essa dica, porque eu acho que ela cabe bem no tema, que é Ruby, que é uma série em 3D, ela é uma animação em 3D do YouTube, que é assim, Grow Power até não poder mais. Ela é tipo um, como é que eu vou dizer? Não tem nada parecido com isso. Mas ela tem protagonistas femininas. Existem Ruby, com W e Y no final. Ruby seria mais ou menos assim. RWBY. Uhum. É preciso passar pelo início difícil, porque a pessoa que fez tudo sozinha. As primeiras 2 temporadas ela fez tudo sozinha, sem ajuda de ninguém. Então, o gráfico é mais fraco, existe falta de roteiro e tal. Uhum. Mas conforme vai passando as temporadas, vai contratando outras pessoas e tal. E as últimas temporadas o gráfico tá simplesmente maravilhoso. Tudo tá maravilhoso, desde o sonoro e tal. Então vale muito a pena. Outro uma cartunista que eu amo de paixão. Eu sou inclusive, como é que se chama? Fã 4 estrelas dela em 4 redes sociais diferentes, que é a Sarah Anders, que faz o Sarah Scrubs, que ela tá lançando um quadrinho chamado Fangs, que é a relação de uma vampira com um lobisomem. Eu vi isso. Eu tô ligado. Eu vi essa parada. Parece muito legal. Eu tô enchendo o saco dela que nem um louco, pedindo pra lançar isso em português. Tem 2 professores de inglês aqui, mas eu tô pedindo muito pra lançar isso em português. Vai aprender inglês, rapaz. Não, eu sei. Não é por mim, não. Eu tô louco pra que ela lance isso em português, que eu acho que ela é muito maravilhosa. Excelente. Show. E tem uma que eu infelizmente não tô lembrando o nome dela agora,
que é uma cartunista israelense, que ela também tá lançando um livro agora, de compilados de todos os quadrinhos que ela fez. Se eu achar o nome, eu vou comentar aqui. Eu tô tentando procurar até agora. Ela é maravilhosa, também sou fissurado nela. Ela é de Israel. É muito diferente, mas é maravilhoso os quadrinhos dela. A vida dela com o marido dela e agora tá com uma filhazinha maravilhosa que nasceu agora. Pô, foda, cara. Então posso mandar as minhas, Diogo? Pode. Show. Se eu só achar aqui, eu vou comentar o nome. Sim, Se eu por me lembrar favor, por aqui. favor. Cara, a Dani roubou a minha recomendação, mas eu vou repetir novamente. Galera, pegue o Mulheres e Quadrinhos, está na Amazon. Também tem aquela versão que você falou, né, Dani, com os artigos, não é? Do e-book. É só baixar, se procura no Omelete Mulheres e Quadrinhos Universidade, lá no Omelete tem o link para baixar. Ai, show de bola. A gente vai botar todos esses links, galera, de todo mundo aí, das dicas e tal, na descrição do vídeo, tá, pessoal? E a outra dica que eu vou dar eu vou recomendar Sakura Card Captors pra galera, que, assim, é um mangá barra anime, eu acho muito maneiro. E, assim, super girl power também. Lá nos anos 90 fez muito sucesso e agora tá rolando um relançamento, né? Do Clear Card, que é a continuação mesmo, direto do Sakura de 1990. E, assim, eu sou apaixonado, suspeitaço para falar, e recomendo a todos, porque, assim, é um negócio que me faz chorar horrores, lendo do começo ao fim, cara, porque tem muita referência foda, tem muita parada inspiradora pra caramba, e é um grupo maneiríssimo dessas mulheres, o grupo Clamp. Pois é, o Clamp é foda, cara. Elas fazem muita parada maneira e, assim, pra mim, assim, uma obra de arte deles é Sakura Card Captors. Eu não vou deixar aí pra galera. Quem não conhece, procura aí. Quem já conhece, vale a pena reassistir, porque, inclusive, eu viro e mexe reassisto e reassisti há pouco tempo agora o de 90 e comecei a reassistir o Clear Card de novo e, Eu cara, queria muito é achar lindo. para minha filha assistir, mas eu sou muito ruim de baixar as coisas. Ô, Dani, você acha o Clear Card, que é o mais novo, no Crunchyroll? O Crunchyroll tem lá. O antigo, eu não sei se tem. Mas eu acho que chegou uma época a ter também. Eu sei que o novo tá lá. O novo tá no Crunchyroll. Eu vou procurar. Dá uma bisoiadinha lá que lá você acha. Bom, acho que é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Dani, mais uma vez, muito obrigado, cara. Valeu mesmo esse papo maravilhoso de foda. Foi do cacete, cara. A gente fica felizão aí. E a Obrigada pelo gente. Nada que isso, cara. A gente que agradece a oportunidade de a gente estar trocando tanta ideia maneira com uma pessoa que tem, pô, nossa, conhecimento assim, infinito. Aliás, Pô, eu quero gravar outros vídeos. Se você topar gravar outros, a gente grava outros. por favor, cara. Fala sobre a Mulher Maravilha, fala sobre Capitã Marvel. Aí sim. Então, galera, não se esqueça de se inscrever no canal, vocês ajudam a gente aí. Divulguem, compartilhem com os amigos e a gente se vê no próximo Pod Caverna. Valeu! Valeu, galera.